Olá, eu vou fazer uma breve introdução da parte que diz respeito ao pensamento de Parmênides, porque precisamos lembrar a concepção de Heráclito, né, para termos um ponto de referência que nos permita entender melhor o pensamento e a proposta de Parmênides, que é completamente oposta à do Heráclito. Nós temos visto que, fazendo uma síntese rápida do Heráclito na aula anterior, que a concepção de Heráclito, numa palavra, está simbolizada, digamos assim, pela imagem do fogo. Né? Tudo é fogo, tudo é como o fogo, né? Ou do rio, tudo está em constante fluir, em constante transformação e em constante movimento. Esse movimento, essa transformação, no caso de Heráclito, se devem à oposição entre o ser e o não ser. Né? São as forças básicas, essenciais a tudo. Né? Bem, então, esta guerra entre ser e não ser permanente, da que fala Heráclito, vai ser completamente criticada por Parmênides. Então, aqui precisamos fazer algumas considerações. Se nós pensarmos, como, digamos assim, isoladamente, os dois sistemas, as duas concepções, vemos que elas realmente se contradizem, né? São completamente contrárias. Só que, tentando dar aqui sim, uma interpretação favorável a Parmênides, que nega o movimento, então somos forçados a tentar entender exatamente o que ele estava tendo em mente. Né? Porque é uma consequência do pensamento de Parmênides que o movimento é impossível, que a transformação não existe, que o mundo sensível propriamente não é. Bem, só que isso evidentemente choca contra tudo o que nós percebemos e sentimos. Então, na metafísica, o Parmênides faz uma referência, perdão, Aristóteles faz uma referência a Parmênides e diz, estou lendo a tradução dos pensadores, diz Aristóteles no livro 1, Parmênides parece estar vinculado à unidade formal, enquanto Melisso à unidade material. O que isso poderia significar? Em outras palavras, diríamos, esse parece é o importante aqui. Eu parece que está sendo escrito pelo próprio Aristóteles. Se nós pensarmos num sentido, então, assim como eu, Gonçalo, agora estou, porque o Aristóteles não entra muito em detalhes, né? Mas como nós tínhamos visto na discussão da última aula, quando eu pergunto a alguém quem esta pessoa é, e ela me responde, né, sou estudante, e sou uma pessoa já maior de idade, etc. Eu tenho 18 anos, ou 19, ou 20. E quando eu, no diálogo ao qual eu fiz referência, pergunto a essa pessoa, mas você estudou, aprendeu a ler onde? Essa pessoa me diz, bom, em tal lugar, etc. Ocorre que, por estarmos em Goiás e o nosso curso funcionar no prédio do antigo Colégio Santana, que, se não me engano, tem mais de 100 anos, tinha mais de 100 anos de existência,
muitas e muitas gerações se educaram aí, muitas e muitas crianças. E até pouco tempo ela funcionou, ele com o Colégio Santana. Então, o estudante que nasceu em Goiás e que está agora estudando filosofia poderia justamente ter aprendido a ler e escrever nessa escola e talvez nessa mesma sala de aula. Então, quando eu pergunto se essa pessoa estudou no Colégio Santana, e me diz que sim, se fui eu, quando era criança, estudei aqui aprender a ler e escrever. E eu pergunto quem é essa criança, e ela diz, ela sou eu. Então fica aquela coisa, ela não é uma criança, mas ela é a criança. Então ela é e não é, porque ela já é uma pessoa adulta, maior de idade, não é uma criança. Só que se eu pergunto onde é que está no planeta, no mundo, essa criança, este instante, então essa criança, a pessoa deve dizer, está aqui, onde eu estou sentado, porque sou eu. Então, essa é, digamos assim, a realidade das coisas do ponto de vista, explicadas do ponto de vista heraclítico ou heraclitiano. As coisas são e não são. Elas justamente são na medida em que vão deixando de ser constantemente pelo movimento eterno do ser. Muito bem, então essa seria uma explicação para entender melhor a posição de Heráclito. Mas, se nós mudarmos um pouco o diálogo, poderíamos dizer, em outras palavras, em outro contexto, onde está tal pessoa neste instante? E damos o nome da pessoa. Vamos supor que alguém fora do... Eu estando no Colégio Santana, onde agora funciona o curso de filosofia, dando aula, alguém pergunte fora, em algum lugar da cidade, você viu o professor Gonçalo? Onde ele está? A pessoa diria, está no Colégio Santana. Então, desse ponto de vista agora, eu não poderia estar e não estar no Colégio Santana. Porque ela dizia, eu quero entregar um documento, ou entregar um livro ao professor Gonçalo. Então, gostaria de entregar em mãos onde ele está. Então, você pode ir lá no Colégio Santana e entregar o livro em mãos. Então, a pessoa faz isso, de fato, me entrega, caso seja o caso, me entrega o livro em mãos. Então, alguém que escute aquele diálogo da pessoa perguntando por mim e a outra respondendo, não vai dizer, não, ele está e não está. Como assim está e não está? Porque ou está ou não está. Se não está no Colégio Santana, então está em outro lugar. Bem, este diálogo que estas pessoas teriam sobre onde eu estou para que me entreguem um livro, evidentemente está enfocando tudo de outro ponto de vista. Não está pensando na realidade, na minha realidade como ente que se vai transformando, etc. Ele está pensando simplesmente no amplo ponto de vista lógico, segundo o qual, amplo ponto de vista lógico, as coisas são o que são, e estão onde estão, e não poderiam não ser o que são, né? E não estar onde estão de fato. Então, alguém não poderia dizer, escuta, não é possível entregar o livro ao professor Gonçalo, porque ele é e não é. Ele está e não está. E, obviamente a pessoa diria, não, este indivíduo, este sujeito, esta pessoa, está mal da cabeça. Né? Porque não é assim que de fato nós logicamente falamos. Né? Se eu estou no Santana, então estou no Santana e não estou em outro lugar. E se a pessoa quer entregar o livro para mim, então não é para outra pessoa, é para mim que esta pessoa quer entregar o livro e eu estou num lugar e não posso estar em todos os lugares, ou no lugar em que estou, não posso estar e não estar. Então percebam que esta nova abordagem mostra que o Parmênides poderia ter toda a razão ao, como diz o Aristóteles agora, estar vinculado à unidade formal, ou seja, à unidade da forma da realidade. A forma da realidade é essa, num sentido, né, logicamente falando, se eu estou num lugar, estou nesse lugar e não estou em outro. Por exemplo, e se continuamos com outros exemplos muito mais importantes, digamos assim, se alguém cometeu um crime, então alguém cometeu o crime. E não podemos dizer que alguém cometeu e não cometeu,
ou que o crime foi cometido e não foi cometido. Não é assim que funciona. De outro ponto de vista, o mundo não funciona assim. Ou seja, de um ponto de vista, digamos assim, parmenídico, lógico, as coisas são como são, estão como estão e funcionam como funcionam. E quem faz as coisas é essa pessoa que as faz, e não podemos dizer que as faz e não as faz. E se as coisas foram feitas, então foram feitas, se não foram feitas e não feitas. Né? Então, isto é o que Aristóteles deve ter em mente, por isso estou interpretando Aristóteles, acrescentando uma argumentação ao que ele diz, que nos permite inclinar-nos a dar razão a Parmênides nesse sentido. Parmênides parece estar vinculado à unidade formal, enquanto que Melisso, por exemplo, cita a unidade material, poderia ser outro filósofo. E continua Aristóteles, ainda utilizando o parece. Parmênides parece, neste ponto, raciocinar com mais penetração, julgando que fora do ser, o não ser nada é. Forçosamente admite que só uma coisa é, a saber, o ser e nenhuma outra. Para eu tentar explicar esta passagem, poderia um pouco transformar o que o Aristóteles diz desta maneira. Só para usar aquela distinção minha entre e ser. Vamos pensar nos entes. Fora da minha entidade, eu sou um ente. Fora da minha entidade, não há outro não Gonçalo. Ou seja, no ponto de vista lógico, este objeto aqui, o mouse, não sou eu. Então, é um dos não Gonçalos, digamos assim, como uns óculos ou qualquer objeto que não sou eu. Mas, necessariamente, fora de mim, não há nada que diga respeito a mim, porque o que está em mim diz respeito a mim. E meu ser, assim como o ser de cada coisa, é esse ser. E fora dele não há nada. Né? Então, por isso Aristóteles diz, dando esse exemplo, eu agora acrescentando o que o Aristóteles diz, forçosamente admite Parmênides que só uma coisa é, a saber, o ser e nenhuma outra. Só que aí continua Aristóteles, mais constrangido a seguir os fenômenos. Os fenômenos de tudo isto que nos rodeia, admitindo ao mesmo tempo a unidade formal e a pluralidade sensível, estabelece duas coisas e dois princípios. E aí a parte do Parmênides se complica extremamente porque ele começa a aceitar, inclusive no próprio poema que divide em duas partes, a parte do ser e depois outra parte que corresponderia ao que e não é, e dá uma explicação e dificilmente entendemos, há uma discussão sobre isso, para tentarmos entender o que é que Parmênides tinha em mente quando, numa parte do poema, defende exclusivamente o ser e depois passa a dar uma teoria sobre o ser e não ser, que não lhe caberia. Então isso não está claro. De qualquer forma, o que fica do pensamento de Parmênides é aquela primeira, na qual ele se mantém firme na defesa exclusivamente do ser e na negação absoluta e total do não ser. Repito, naquela concepção em que se uma coisa é, então não para melhorar o exemplo. Se uma coisa é e está onde está e teve sua história, então é ela e não é outra. E não pode estar em outro lugar e ter outra história. A sua história, a minha história, o lugar em que você está e o lugar em que eu estou são únicos. Então, a sua história é a sua e não é minha, e a minha é exclusivamente minha. Eu estou no lugar em que eu estou e vocês estão nos lugares em que estão e não estão em outros lugares, assim como eu estou em outros lugares. Né? Quem está matriculado nessa disciplina são vocês, e não estão e não estão, e quem está dando aula agora, aqui nessa disciplina, sou eu, e não estou dando e não dando aula. Não sou o professor e não sou o professor. Eu agora assumi essa disciplina, então quem assumiu a disciplina a partir da semana passada sou eu.
e não sou e não sou, e não assumi e não assumi. Então, se assumi e não assumi, então seria uma contradição, e não estaria aqui fazendo esta gravação, por exemplo. Passando a outro texto do Aristóteles, que fala sobre Platão em De Cielo, livro terceiro, ele diz, Aristóteles, abro aspas, uns negam absolutamente geração e corrupção, pois nenhum dos seres nasce ou perece. Por exemplo, Empédocles, que estudou comigo os pré-socráticos, pode se lembrar. E não, perdão, a não ser em aparência para nós. Tal é a doutrina da escola de Melisso e de Parmênides. Eles negam absolutamente geração e corrupção. Vamos depois entro na explicação de porquê. Doutrina que, por excelente que seja, não pode ser tida como fundada sobre a natureza das coisas, diz o Aristóteles. Só que negar absolutamente geração e corrupção, de um ponto de vista, e especificamente de um ponto de vista metafísico, para mim é absolutamente correto. E eu vou então dar este argumento que faz parte da minha posição filosófica e que não foi inspirado por Parmenides ou por qualquer outro. Né? É uma questão que nós pensamos, seres humanos, sozinhos, levados pela curiosidade de querer entender a origem de todas as coisas. Mais tarde ou mais cedo, cada um de nós se pergunta sobre isso. Então, nós temos, eu costumo dizer isso em sala de aula, estas opções. Ou nós acreditamos num ser do qual tudo se origina, essa é uma, e a outra, pensarmos que tudo que está em volta de nós, em algum sentido, existiu sempre. Vamos supor que, pensando nas possibilidades que são que o universo é exclusivamente material, e pensando na possibilidade de não ser a matéria, ou primeiro, da onde todas as coisas se originam, mas o espírito. Então, as opções são estas. Evidentemente, não dá para questionar. A matéria existe, estamos aqui. Né? Está tudo aqui, o universo está aqui, olhamos à noite as estrelas, o firmamento, os planetas, as constelações, as galáxias. Então, se nós pormos os pés no chão, é impossível negar que estejamos dentro de um mundo que existe e que esse mundo é material. Bem, a possibilidade então é que ele proveio de algo que, em essência, é diferente à matéria, então só poderia ser o espírito. Ou algo, claro, que se opõe ao espírito, que se opõe à matéria, e neste caso seria o espírito. Bem, então vamos imaginar que seja o espírito. Se o espírito é anterior à matéria, então ele é espírito, ou ela, esta realidade espiritual, anterior, absoluta, necessariamente se impõe na existência eterna. Porque ela, entidade espiritual, o espírito, não poderia, por sua vez, provir de algo, se dela é que o universo material veio. Então, as opções são estas. Ou o espírito, ou esta realidade espiritual, é anterior ao universo e dela o universo surge. E se for assim, então ela necessariamente é eterna, porque é anterior ao universo, ela cria o universo e não poderia se destruir. Como assim se destruir? Se ela é que cria o universo e o universo material sai dela, como ela, entidade espiritual ou espírito absoluto, universal, poderia deixar de ser se ele ou ela, entidade espiritual, espírito, é a origem de todas as coisas? Então, necessariamente, ela seria eterna, esta realidade espiritual ou espírito. Se não é esse o caso, então temos a outra opção, que seria a matéria.
Se a matéria não proveio de nada, então ela necessariamente é eterna, porque para onde que ela vai para se destruir? O que significaria se destruir? Não faz sentido. Ela necessariamente a matéria deveria necessariamente existir eternamente, já que ela se impõe como necessidade de existência. Não proveio de nada, então se não proveio do nada, sempre existiu. E aqui então está presente esta palavrinha, esse termo, conceito do nada. Nos repugna intelectualmente e racionalmente a ideia de que o nada ou do nada possa surgir alguma coisa. Se o nada é a ausência absoluta de propriedades, ela não pode ter a propriedade ou o poder de gerar algo tão grande, tão maravilhoso como o universo. Este nada seria o não ser. Então, do não ser não pode provir nada. Do não ser, que é a nada, o que poderia provir se ele, não ser, em essência, é a ausência absoluta de qualquer tipo de propriedade. Portanto, é uma nulidade total, plena. Dela nada poderia vir. É a ausência total de tudo. Dessa ausência total de tudo, o todo não poderia vir. Então o universo material teria que ser eterno, ou pelo menos não poderia ser gerado. E agora, tem que ser eterno, porque como assim? Para onde? Para onde iria? Como ele poderia perecer? Que sentido tem dizer que ele pereça? E o mesmo argumento seria para o espírito, caso o espírito seja a origem de todas as coisas e seja anterior a... O espírito não pode provir do nada. O espírito, do qual o espírito se cria esta coisa maravilhosa, gigantesca, infinita, quase que o universo material, não pode ser tão pouco importante como para, depois de criar o universo, perecer. Como assim perecer? Ela, a realidade espiritual, tem que dotar de suas propriedades ao universo. E nós, de fato, pensamos que é assim. Caso o universo proceda desta entidade espiritual, o espírito, então esta entidade espiritual é por excelência racional e doa de racionalidade ao universo. Por isso o universo é cósmico, é uma ordem. E as coisas funcionam, todas as partes que nós vemos, para onde nós olharmos, funcionam racionalmente. Tem um princípio, meio e fim, tem uma razão, tem uma lógica. Então, isto que eu estou dizendo vai permitir entendermos algumas passagens do poema de Parmênides. Então, lendo mais uma vez esta referência de Aristóteles, uns negam absolutamente geração e corrupção. Agora faz mais sentido, espero, depois do meu raciocínio. Uns negam absolutamente geração e corrupção. Neste caso, eu, Gonçalo, nego absolutamente geração e corrupção. A essência do ser não pode vir do nada, por um lado. E a essência do ser, por se impor como existência, como ser, como presença absoluta, não pode simplesmente evaporar-se. Porque até a evaporação física de um líquido apenas transforma esse líquido em outra coisa. Numa entidade gasosa, ou muda as suas partículas e moléculas se dispersam e se separam. Mas continuam enquanto existências presentes. Não se destroem. Então, essa corrupção é destruição. Como assim se destruiria aquilo que é a essência de tudo que é? Né? Não poderia vir de algo que nada é, do não ser, para usar o termo metafísico, do não ser nada pode provir, e ao não ser, o ser não poderia ir. O ser absoluto não poderia deixar de ser e ir ao ser, porque para deixar de ser deveria como que fugir ao não ser. E que sentido faz isso? Se pensarmos em termos materiais, para onde iria o universo? Não faz sentido isso. Logicamente não faz sentido. E Deus, se o Espírito ou Deus é o momento anterior e absoluto, também não poderia se destruir.
e ir-se a algum lugar não faz sentido lógico. Então, esta é a afirmação que permite, este argumento que eu acabo de fazer, que é meu argumento respeito às minhas crenças íntimas, que negamos, pessoas como eu, negamos geração e corrupção, absoluto nascimento e absoluta destruição. Então, continua Aristóteles, tal é a doutrina da escola de Melisso e Parmênides, doutrina que, por excelente que seja, não pode ser tida como fundada sobre a natureza das coisas, sobre a natureza das coisas materiais. E aqui o Aristóteles já está passando para aquela parte do exemplo de se eu estou em sala de aula, não posso estar e não estar. E para aquela outra concepção de que, para eu ser quem sou, eu já devia ter sido uma hora criança. Um momento eu fui criança. A criança que aprendeu a ler e escrever, como faço o exemplo, em Quito, essa criança está aqui. Essa criança sou eu, só que eu não sou criança. Sou um adulto. Então, só que então eu sou e não sou essa criança. Isso já é outro olhar, né, que é o olhar do Heráclito, que permite explicar, evidentemente, e está mais próximo de todas as ciências empíricas, de todas as ciências naturais, da botânica, da biologia, né, da entomologia, que nós vemos como o inseto vem do caçulo, então o inseto é o caçulo, mas o caçulo vira inseto, e na essência esse inseto que agora temos voando por aí foi um caçulo. Né? Ou a semente, na botânica, a semente da árvore, a árvore foi uma semente. Então, a semente que nós plantamos, muitos de nós devemos ter plantado coisas, né? E temos aí o resultado no nosso jardim do que nós plantamos, está aí. O que nós botamos na terra era terra, era semente, não era a árvore, não era o pé, nem era aquelas flores, era outra coisa. Então, tudo isso é e não é, né? Para dizer num sentido era crítico. Só que esse sentido propriamente está sendo pensado, eu digo, isso está sendo pensado de uma outra, a partir de outra cosmovisão, de outra abordagem conceitual. Né? Então, num sentido, não necessariamente há uma discordância ou haveria uma contraposição total entre Parmênides e Heráclito, porque eventualmente os dois estão pensando a realidade de pontos de vista e de considerações diversas. Depois de Aristóteles, de geração, né, da geração em corrupção, outro texto dele, partindo desses raciocínios, deixando de lado o testemunho dos sentidos, e negligenciando o testemunho dos sentidos, sob o pretexto de que se deve seguir a razão, alguns pensadores ensinam que o todo é imóvel e limitado, pois o limite só poderia limitar em relação ao vazio. Então, estes são justamente os pensadores que seguem a linha de Parmênides, como Platão, que vão ter que eliminar o movimento. E Platão diz isso, vamos ver no Sofista. E conclui Aristóteles seu raciocínio aqui dizendo: tais são as causas pelas quais esses pensadores desenvolveram as teorias sobre a verdade. Certamente, diz, segundo esse raciocínio, parece suceder assim com essas coisas. Ou seja, ele dá, num sentido diz, parece que eles estão certos. Mas se se tomam em conta fatos, quando não se tomam em conta fatos, parece que está tudo bem. De um ponto de vista não empírico, vejam, em outras palavras, parece que está tudo bem, mas no momento que se tomam em conta fatos, semelhante à opinião de que não existe movimento e, portanto, transformação, parece ser isso com uma loucura. Então vejam o que Aristóteles diz, como ele se posiciona
nessa disputa. Então, de qualquer forma, eu quero que notem essa insegurança, porque uma coisa que eu gosto muito de Aristóteles, gosto muito dele, num sentido sua honestidade intelectual. Sempre usa o parece que, poderia ser assim. Então ele utiliza o subjuntivo, utiliza o condicional, e esses termos que mostram que as coisas não necessariamente são assim, poderiam ser de outra forma. Então isso é algo muito honesto em Aristóteles, eu gosto demais disso. Então nós percebemos que há uma posição, não está completamente seguro o Aristóteles, porque ele tem a intuição de que haveria outra interpretação. Né? Nas aulas de filosofia antiga, quando eu dou Tales, por exemplo, o Aristóteles, já que Tales afirma que tudo é água, a origem de todas as coisas é água, ele diz, ele deve dizer que é água porque o alimento de todas as coisas é úmido. O alimento de todas as coisas vivas é úmido. Aqui há um antimema, né? Há um argumento incompleto. Porque, claro, se nós pensamos no mais maravilhoso que nós temos no planeta Terra, é a vida. Sem dúvida que no planeta Terra o mais maravilhoso é a vida. Dentro da Terra. A vida, aquilo, né? A origem da vida. O fato de que haja vida é absolutamente algo que nos deve tirar o fôlego se nós pensarmos nisso. A maravilha, aquele fenômeno maravilhoso da vida. Então, vejam o que ele diz. O antinema é, a premissa que falta é, ele deve ter sido levado a esse raciocínio de que a água é o princípio de todas as coisas, porque, e aqui seria eu, Gonçalo, acrescentando o antimema, ficaria completo assim, porque se a vida é o mais maravilhoso, todas as coisas vivas, todos os seres nascem e vivem da umidade. Então a umidade é para as coisas vivas seu princípio. Então, em geral, deve ser esse o princípio de todas as coisas. Esse é o argumento, né, completo. Então, eu gosto muito disso, gosto muito dessa posição em Aristóteles, essa humildade, essa sinceridade de dizer, eventualmente poderia ser assim. Eu não posso garantir, mas eu estou quase que convencido disso por causa de, eventualmente, este raciocínio ou esta razão. A continuação, vamos então entrar no poema de Parmênides. Então, por enquanto, é isso.